bases de pilar do livro de dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto. As considerações iniciais, ele fala que as bases de pilar são os apoios da estrutura e precisam ser projetados para transmitir forças axiais, cortante e momento fletor. São constituídas normalmente por uma placa de base soldada na extremidade do pilar, fixada por chumbadores, e algumas vezes por barras de cisalhamento a um bloco do concreto de fundação. Entre a face inferior da placa de base e a face superior do bloco de concreto, coloca-se uma argamassa de cimento com aditivo expansor, que preenche todos os espaços vazios existentes. Neste livro, são tratadas apenas as bases submetidas às ações estáticas, com pilares de perfis I ou H duplamente simétricos. Aqui a gente tem uma imagem que mostra uma base de pilar. Com relação aos tipos de base, os modos de vinculação, eles podem ser engastadas ou rotuladas. As bases engastadas, elas são representadas por engastes perfeitos na análise estrutural e transmitem forças axiais e momentos fletores para a fundação. Elas podem proporcionar estruturas mais leves, mas isso tem um custo mais oneroso para a construção. Com relação às bases rotuladas, elas são representadas por apoios articulados na análise estrutural. Transmitem somente forças axiais e, por isso, são mais econômicas. Falando especificamente agora das bases engastadas. É a mais simples e mais empregada. É constituída por uma placa de base soldada na extremidade do pilar e fixada ao bloco de concreto, por meio de chumbadores afastados do eixo de flexão. Para perfis I ou H fletidos em relação à maior inércia, que é perpendicular à alma, os chumbadores são posicionados externamente à mesa do perfil, para criar o maior braço de alavanca possível, aumentando a capacidade da base de suportar os momentos fletores. Para solicitações muito elevadas, as placas elas podem ser enrijecidas com nervuras, evitando assim placas muito espessas. Aqui a gente tem uma imagem de uma base de pilar com nervura e sem nervura e a disposição dos chumbadores. Bases rotuladas. A base rotulada ideal é a que se assemelha a uma rótula perfeita. Permite a rotação livre da extremidade do pilar em relação ao bloco de concreto. Esse tipo de base possui um alto custo e é de maior dificuldade na montagem. Então, na prática, admite-se uma reduzida restrição à rotação e aceita-se como rotulada a base formada por uma placa de base soldada na extremidade do pilar e fixado no concreto por meio de chumbadores. Então, é uma placa similar, é uma base similar à base engastada. Os chumbadores, eles podem ser posicionados externamente à mesa do pilar, mas algumas vezes eles podem ser colocados próximos ao eixo da seção transversal. Para qualquer posição dos chumbadores, quando a altura da seção transversal do pilar é muito alta, isso pode causar momentos fletores muito elevados que não são previstos em cálculos. Para isso, é recomendado reduzir a altura da seção do pilar, para assegurar que a base possa ser considerada como uma base rotulada de fato. Aqui a gente tem uma imagem que mostra como seria uma base rotulada ideal e ela com os chumbadores externos. Aspectos construtivos, dimensões e propriedades recomendadas. Execução das bases. Para assegurar que os chumbadores fiquem na posição durante a concretagem do bloco de fundação, os chumbadores eles são amarrados entre si e fixados na forma do bloco. E para permitir ajustes na montagem, costuma-se deixar um espaço vazio em volta do chumbador, junto à face superior do bloco de concreto, que é preenchido durante o nivelamento da base. Com relação à quantidade, ancoragem, dimensões e aço dos chumbadores. Recomenda-se colocar pelo menos 4 chumbadores na placa de
de base, e eles devem ter um diâmetro mínimo de 19,05 milímetros e máximo de 50,8 milímetros. O aço dos chumbadores ele deve ter a resistência de escoamento, a ruptura superior ou igual a 250 MPa. Isso é resistência ao escoamento. De ruptura é superior ou igual a 400 MPa. Para a ancoragem dos chumbadores no bloco de concreto, adota-se uma porca inserida nas extremidades rosqueadas. O comprimento de ancoragem do chumbador deve ser no mínimo 12 vezes o diâmetro desse chumbador. Aqui a gente tem uma imagem de como ficam os chumbadores no bloco. Para fins de otimização e padronização do projeto, recomenda-se usar as dimensões construtivas da tabela seguinte, na qual, para cada diâmetro de chumbador, é fornecida a altura dele, acima do bloco, o comprimento da rosca na parte inferior e superior ao chumbador, dentre outros dados. Essa tabela ela foi retirada do livro. Com relação ao diâmetro e distância dos furos na placa de base. Os furos na placa de base usualmente têm um diâmetro bastante superior ao diâmetro dos chumbadores, de maneira a possibilitar os ajustes de montagem. Em caso em que isso é dispensável, utiliza-se os furos padrão. A distância entre os centros dos furos e a borda da placa de base e a distância entre o centro do furo e a face da mesa do pilar deve ser no mínimo 2 vezes o diâmetro do chumbador. A distância entre os centros do furo na direção paralela à largura da mesa da seção do pilar deve ser 4 vezes o diâmetro do chumbador. E a distância entre o centro do furo e a face da alma do pilar deve ser no mínimo 2 vezes o diâmetro do chumbador. Arruelas especiais. Se os furos na placa de base tiverem o diâmetro indicado na tabela 11.1, que é aquela que eu acabei de mostrar anteriormente, precisam ser utilizadas arruelas especiais, que são chapas quadradas com furo padrão. Ou seja, elas têm um diâmetro igual ao do chumbador, mais 1,5 milímetros. Essas arruelas possuem uma resistência ao escoamento igual ou superior à maior das resistências entre o chumbador e a placa de base, e deve ser acompanhada de arruelas normais entre elas e a porca. Dimensões da placa de base. O comprimento do lado da placa de base, paralelo às mesas de perfis, deve obedecer a seguinte limitação, que a base da placa de base tem que ser menor que o diâmetro do BF mais 2A1. É possível aumentar a largura das mesas do pilar junto à placa de base, utilizando-se chapas soldadas. Aspectos com relação à altura, resistência da argamassa expansiva. Recomenda-se adotar para a altura da argamassa expansiva de assentamento os valores mínimos apresentados na tabela 11.1. Com relação à resistência característica à compressão da argamassa de assentamento, deve ser no mínimo 1,5 vezes a resistência do concreto do bloco de fundação. E essa resistência do bloco deve ser superior a 20 MPa. As dimensões da armadura do bloco de concreto da fundação. As dimensões do bloco de concreto da fundação concêntricas à placa de base devem fazer as seguintes condições, que elas estão expressas aqui, e essas dimensões devem ser verificadas de acordo com a NBR 6118 de 2014, e a armadura do bloco deve ser projetada com essa mesma norma. Tá. Comportamento das bases de força sob tensão. Condições de equilíbrio. Nas bases submetidas à força axial de compreensão ao momento fletor, as expressões para obtenção dos esforços solicitantes no caso de tensão e compreensão no concreto e a força de tração nos chumbadores são definidas em função da excentricidade da força axial. Se não houver atuação no momento fletor, o pilar está submetido apenas à compreensão axial,
o que significa que a base possui excentricidade nula, que todo o concreto abaixo da placa de base fica comprimido e ainda que os chumbadores não trabalham a tração, conforme a imagem abaixo. Se a base possuir excentricidade pequena, não superior a uma excentricidade crítica, o equilíbrio é possível sem que haja a necessidade de introdução de forças de tração nos chumbadores, conforme a imagem abaixo. Se a excentricidade superar a excentricidade crítica, os chumbadores de um dos lados da placa base ficam tracionados para que o equilíbrio se estabeleça. Em todos esses casos, considera-se simplificamente que a pressão do concreto é uniforme. Comportamento das bases, forças sob tensão. A excentricidade crítica deve ser sempre igual ou superior a zero. Caso isso não ocorra, deve-se aumentar as dimensões da placa, da base, ou tensão de compreensão resiste ao concreto. Esforços solicitantes nos componentes das bases. Quando a excentricidade crítica é superior, o equilíbrio só é possível com a introdução de forças de tração nos chumbadores. Para simplificar, considera-se que a tensão assumida como uniformemente distribuída no limite seja igual à tensão de compreensão resistente a cálculo do concreto. Dessa forma, torna-se isostático. O valor deve ser igual ou superior a zero. Caso essa condição não seja satisfeita, deve-se aumentar as dimensões da placa base ou a tensão da compreensão resistente de cálculo do concreto, conforme a equação abaixo. Bases submetidas à força axial de tração. Nas bases submetidas à força axial de tração e ao momento fletor, a excentricidade de força axial é dada por a função abaixo. Se não houver atuação de momento fletor, então o pilar está submetido apenas à tração axial, o que significa que a base possui excentricidade nula, que todos os chumbadores trabalham igualmente a tração e ainda que há compreensão de concreto. Condições de equilíbrio. Se a base possuir excentricidade pequena, não superior a uma excentricidade crítica, o equilíbrio possui sem compreensão no concreto, apenas com os chumbadores de dois lados da placa da base trabalhada sob forças de tração diferentes. Essa imagem, na realidade, é referente ao slide anterior. Se a excentricidade superar a excentricidade para que o equilíbrio se estabeleça, os chumbadores de um dos lados da placa base ficam tracionados e há compreensão no concreto. Considera simplificadamente como uniforme e um comprimento Y do lado oposto da placa, conforme essa imagem. Esforços solicitantes nos componentes bases. O valor da equação deve ser igual ou superior a zero. Caso essa condição não seja satisfeita, deve-se aumentar as dimensões da placa base ou a tensão de compreensão resistente ao cálculo de concreto, abaixo. Comportamento das bases sob força cortante. Elementos resistentes à força cortante. As forças cortantes são perpendiculares ao eixo longitudinal dos pilares, podendo ser absorvido por meio de barras de cisalhamento ou pelos próprios chumbadores. Barras de cisalhamento. As forças cortantes solicitantes de cálculo que atuam na base podem ser absorvidas por meio de barras de cisalhamento, que em grande parte das vezes são chapas soldadas na face inferior da placa de base e embutidas no bloco de concreto de fundação. Conforme essa imagem, dá para a gente perceber as barras que são embutidas de uma lateral ou de duas aqui. De duas chapas, né, em duas direções. Barras de cisalhamento. O bloco de concreto, como você viu na figura, fica submetido à tensão de compreensão na região de contato com a barra de cisalhamento, considerada uniforme. Chumbadores. Nas situações em que a força cortante atualmente na base não é elevada, os chumbadores podem ser projetados também para transmitir essa força para o bloco de fundação. Trata-se de uma solução interessante, pois
dispensa, porque dispensa as baixas de cisalhamento, mas exige que as arruelas especiais nas faces do bloco, da face superior do bloco, com um furo padrão, sejam soldadas à placa. Verificação de concreto de bloco de fundação. O estado limite último relacionado ao concreto do bloco de fundação é o esmagamento sob tensão de compreensão. Para que esse estado limite não ocorra, a tensão de compreensão solicitante de cálculo no concreto deve ser menor ou igual à tensão de compreensão resistente do cálculo. Essa verificação deve ser feita se houver axial de compreensão com excentricidade inferior ou igual à crítica. Para a compreensão provocada pela barra de cisalhamento constituída por chapas, deve-se ter a tensão de compreensão solicitante de cálculo no concreto por conta da força horizontal transmitida na barra de cisalhamento deve ser menor ou igual à tensão de compreensão resistente ao cálculo. Vou falar sobre a verificação dos chumbadores. Os chumbadores podem ser solicitados por tração axial e por força cortante. Axial, quando a força atuante no pilar for de compressão e a excentricidade superar a crítica, ou quando a força axial atuante no pilar for de tração, e cortante, quando projetados para resistir à força atuante na base. Chumbadores trabalhando a tração podem sofrer estados limites últimos, que são relacionados ao colapso, sendo evitados por meio da equação abaixo, onde a somatória de FTSD é a soma das forças de tração solicitante de cálculo do conjunto de chumbadores tradicionais posicionados de um dos lados da base, e a somatória de FTRD é a força da tração resistente de cálculo desse conjunto de chumbadores menor ou igual ao estado limite, sendo definidos pelos 4 fatores abaixo: escoamento da seção bruta dos chumbadores, ruptura da parte rosqueada dos chumbadores, arrancamento do chumbador, onde ocorre ali o arrancamento do bloco, levando junto com ele o concreto ao seu redor, e a ruptura do concreto. Vale ressaltar que a ruptura do concreto, quando o colapso por ele acontece, ocorre quando o cone que envolve o conjunto de chumbadores se separa do bloco de fundação, em tensões de tração no concreto, conforme ilustrado na figura abaixo, onde é apresentado a área de apenas um chumbador. Para mais chumbadores, onde é respeitado limitações, essa área é obtida pela seguinte fórmula, onde é levado em consideração o centro dos chumbadores. Chumbadores trabalhando a cisalhamento. Deve-se ter a equação abaixo, onde VCASD é a força cortante solicitante de cálculo nos chumbadores e a somatória de VCA-RDJ é a soma das forças cortantes resistentes de cálculo dos chumbadores. Ao transmitir força para o concreto, o chumbador fica submetido ao momento fletor e a força cortante podendo se submeter à força de tração. Assim, o concreto fica submetido a uma tensão de compressão variável ao longo da altura do chumbado, sendo necessário cálculo para cada chumbador em relação à força cortante resistente. Quanto à verificação da placa de base, a condição de verificação é dada pela formulação abaixo, onde MPBSD e MPBRD são os momentos fletores solicitantes de cálculo e o momento fletor resistente de cálculo na placa. O momento fletor solicitante do cálculo é dado pelo maior valor entre o momento provocado pela compressão no concreto e o momento provocado pela tração nos chumbadores. Quanto ao momento provocado em relação à compressão no concreto, em caso de tensão de compressão, é considerada que a placa de base externa trabalha em balanço, com comprimentos M1 e M2. Portanto, se houver aumento da largura da mesa do pilar, é considerado BF, que seria a distância aqui. Contudo, o momento fletor de cálculo em uma faixa de largura unitária pela compressão do bloco de fundação é dada pela seguinte formulação. Ainda sobre a verificação da placa, em relação agora, provocado pela tração dos chumbadores, deve-se obter uma largura tributária para eles, constituída pelas larguras efetivas, correspondente a um espelhamento de um ângulo de 45 graus. O momento fletor, solicitante de cálculo, é dada pela seguinte fórmula, onde a somatória de FTSD
é a força da tração no conjunto dos chumbadores de um dos lados da placa. Quanto à verificação da barra de cisalhamento, deve-se ter a seguinte formulação, onde MBCSD e VBCRD são momento fletor, solicitante e cortante de cálculo. Já o VBCSD e MBCRD são momento fletor resistente de cálculo e a força cortante resistente da barra. Ainda vale ressaltar que, caso a barra de cisalhamento seja um perfil aberto, é utilizada a força de plastificação por cisalhamento do perfil. Quando eu vou falar da verificação da solda entre o pilar e a placa da base, caso se utilize solda de fillet para a ligação do pilar com a placa de base, para aços com resistência a escoamento entre 250 e 350 MPa, a verificação da solda de fillet pode ser dispensada, desde que as pernas dos fillets em cada lado das mesas e da alma do pilar tenham dimensão superior ou igual a 5/7 da espessura da mesa e da alma, respectivamente. Se a perna do fillet encontrada for superior a 12 mm, recomenda-se utilizar solda penetração total. Além disso, se a chapa de placa da base tiver espessura igual ou superior às mesas e à alma do pilar, e os aços tiverem resistência a escoamento entre 250 e 350 MPa, a ruptura na região das soldas na placa de base não precisa ser verificada. Outros casos de apoio e fixação de elementos de aço em concreto. Muitas vezes, as vigas de alma cheia ou treliçadas se apoiam no topo de pilares em consoles ou em outros elementos de concreto armado, principalmente por meio de ligações articuladas fixas ou móveis. É comum, por exemplo, as vigas isostáticas possuírem um apoio articulado fixo e outro móvel, de modo a não serem submetidos à força axial. Para projetar essas ligações, deve-se seguir os mesmos conceitos das bases de pilares, fazendo-se adaptações de acordo com as necessidades específicas de cada projeto. Em algumas situações, é necessário fixar vigas na face vertical de elementos de concreto, nas quais o uso de chumbadores químicos de injeção é comum. Esses chumbadores são constituídos normalmente por uma barra redonda rosqueada, que é colocada em um furo preenchido com uma resina de epóxi colante. Aí na figura tem o passo a passo, a sequência da instalação dos chumbadores químicos de injeção. Existe também um tipo de junta chamado de inserto, a qual liga uma viga e uma parede de concreto armado. A chapa é fixada à parede de concreto por chumbadores químicos e cantoneiros e unem por meio de solda a chapa à alma da viga. Opcionalmente, pode-se utilizar conectores do tipo pino com cabeça no lugar dos chumbadores químicos. E a figura ao lado é a execução do insert com chumbadores químicos. É possível também utilizar chumbadores mecânicos de expansão, que são dispositivos que, quando apertados, ficam fixados ao concreto pela expansão de uma presilha. Na figura ao lado tem a sequência da instalação de chumbadores de expansão. Também tem os chumbadores mecânicos do tipo parafuso sem expansão, que é igual ao da figura ao lado. Em virtude de seu sistema de rosca, eles fixam eficientemente no concreto. Sua aplicação é fácil e rápida, feito com auxílio de uma chave de aperto manual ou elétrica. Os chumbadores químicos e mecânicos são muito úteis quando se deseja ligar uma peça de aço no concreto sem que tenha sido instalados, antes da concretagem, chumbadores convencionais. Esses chumbadores químicos e mecânicos também podem ser usados nas bases de pilar, especialmente quando as solicitações foram reduzidas. Aí tem os exemplos de aplicação, que são duas situações, são dois exemplos. A primeira situação é esse desenho ao lado. Propõe-se verificar a base de um pilar em perfil I, sujeito às forças axiais de tração, compressão e às forças cortantes. Nessa base são possíveis 3 tipos de combinações de ações, e os materiais utilizados são chumbadores, placa de base, barra de cisalhamento, solda, concreto do bloco de fundação e argamassa de assentamento. Quanto às disposições construtivas, se define a quantidade, a ancoragem e dimensões dos chumbadores.
diâmetro e distância dos furos na placa de base, arruelas especiais, dimensão da placa de base, altura e resistência da argamassa expansiva, dimensões do bloco de concreto da fundação, barra de cisalhamento e dimensão da perna de solda de fillet entre a alma do pilar e a placa de base. Atendendo esses requisitos, faz-se os cálculos das solicitações na base. A combinação 1 calcula a força axial de tração, a combinação 2 a força axial de compressão, a combinação 3 os esforços solicitantes máximos na base de cisalhamento. Logo após, é feita a verificação do concreto comprimido, dos estados limites últimos decorrentes da tração nos chumbadores, da placa de base, da barra de cisalhamento, das soldas de ligação do pilar com a placa de base e, por fim, é verificada a ruptura na região da solda, das chapas do pilar e da placa de base. Aí, na situação 2, que é o do desenho ao lado, propõe-se verificar os chumbadores para caso for retirado a barra de cisalhamento. E deixa, assim, a absorção da força cortante na base da estrutura a cargo dos chumbadores. Será verificada a base de um pilar em perfil I, sujeito a momentos fletores, forças axiais de tração, compressão e forças cortantes. Nessa base, são possíveis 3 combinações de ações também, e os materiais utilizados também são os chumbadores, placa de base, barra de cisalhamento, solda, concreto do bloco de fundação e argamassa de assentamento. Quanto às disposições construtivas, se define também as quantidades, ancoragem e dimensão dos chumbadores, diâmetro e distância dos furos na placa de base, arruelas especiais, dimensões da placa de base, altura e resistência da argamassa expansiva, dimensões do bloco de concreto da fundação e barra de cisalhamento. Atendendo esses requisitos, faz-se os cálculos das 3 combinações das solicitações na base e dos esforços solicitantes na base de cisalhamento para cada uma delas, que é um pouco diferente da primeira situação. Logo após, é feita a verificação do concreto comprimido, dos estados limites últimos decorrentes da tração dos chumbadores, da placa de base, da barra de cisalhamento, da solda de ligação do pilar com a placa de base e, por fim, verificada a ruptura na região da solda das chapas do pilar e da placa de base. Concluindo, então, foram adotadas essas 2 situações, com e sem a barra de cisalhamento, e nas 2 situações foram atendidos os valores estabelecidos. Obrigada pela atenção e uma boa noite.